Ananias, eu não sei qual é o nome da peça. Mas olha, é uma pecinha redondinha, né? E tem duas orelhinhas assim. Peraí, dona Marta. Faz o seguinte, dá uma olhada nesse catálogo e vê se a senhora acha a peça. Essa é uma vizinha minha, a dona Marta. A máquina de lavar dela quebrou e ela está tentando me explicar qual é a peça que precisa trocar. Bom, você já deve ter percebido que muitas vezes palavras e gestos não são suficientes para explicar o que a gente tem na cabeça. Ou você entendeu de que peça a dona Marta está falando? É uma pecinha redondinha, né? E tem duas orelhinhas assim. Peraí, dona Marta. Não dá, não é mesmo? Tem horas que a melhor maneira de representar o que a gente tem na cabeça... Achei. Daqui, seu Ananias, é esta peça. Ah, mas é uma braçadeira. Como eu estava dizendo, tem horas que a melhor maneira de representar o que a gente tem na cabeça é o desenho. O desenho é uma das maneiras que a gente tem de representar as nossas ideias. Mas para falar de desenho, nada melhor que um desenhista. Melhor ainda, 2 desenhistas. Oi, eu sou a Ângela, ele é o Miguel. É isso aí. Miguel e Ângela, a dupla do desenho técnico. Porque você já deve ter percebido que o nosso negócio é desenho técnico. E a gente está aqui especialmente para ensinar para você tudo o que você precisa saber sobre desenho. Você já experimentou dar uma caneta e um papel nas mãos de uma criança? Você sabe o que acontece, não sabe? Antes mesmo de saber escrever, a criança já consegue, ou pelo menos tenta, se expressar através do desenho. Quer dizer, desenhar é uma coisa natural. E essa história de desenhar é mesmo muito antiga. A gente pode até dizer que é uma história que começou na infância da humanidade. Olha só, há milhares de anos era assim que o homem das cavernas desenhava o ser humano. Pois é, e com esse desenho simples, só com os contornos, ele representava as coisas que estavam ao seu redor. Bom, uns 2000 anos atrás, o desenho já era bem diferente. Repare como a representação já tem vários detalhes, além dos contornos. Mas ainda falta alguma coisa. Não dá ideia de profundidade. Então dá só uma olhada nessa representação do homem, feita há mais ou menos 400 anos. Ah, agora sim. Esse desenho é mais detalhado ainda e dá a impressão de forma e relevo. Quer dizer, é bem parecido com a realidade. Não dá para negar. As técnicas de representação gráfica evoluíram para valer. Só que você não falou que todos os desenhos que a gente viu são desenhos artísticos. Você tem que falar que os desenhos técnicos, como esse aqui, também evoluíram bastante. Eu vou falar agora. Assim como as máquinas, as peças, as ferramentas e outros instrumentos de trabalho, o desenho técnico também se aperfeiçoou bastante na hora de representar uma ideia, como aconteceu com o desenho artístico. Mas, Miguel, será que todo mundo sabe a diferença entre desenho técnico e desenho artístico? Boa pergunta. Pergunta você. Bom, vocês sabem quais são as diferenças entre desenho técnico e desenho artístico? Então vamos ver isso direitinho. Por favor, o que você imagina que o pintor quis dizer com este quadro aí? Ele quis mostrar a lamentação entre povos, santos e demônios. E no caso deste desenho, o que o desenhista quis dizer? Ele está mostrando o tipo de material e as dimensões de como deve ser construído essa peça para a montagem de um suporte para bedame. Viu só como é fácil perceber a diferença entre o desenho artístico e o desenho técnico? Nos desenhos artísticos, os artistas transmitem suas ideias e sentimentos, cada um a seu modo, dependendo do gosto e da sensibilidade de quem cria. Depois, cada observador interpreta o resultado ou a obra à sua maneira. Já o desenho técnico deve transmitir com exatidão todas as características da peça. Além disso, ele deve ser interpretado da mesma maneira por qualquer profissional que vá construir essa peça. Esse catálogo também é de máquina de lavar, seu Ananias? Não, dona Marta. Este é um catálogo técnico de brocas. Que coisa gozada. Parece que eles são desenhados todos do mesmo jeitinho. A senhora tem toda a razão, dona Marta. É que estes são os desenhos técnicos das brocas. E é por isso que eles são desenhados do mesmo jeito. É que todos os elementos do desenho técnico obedecem a normas técnicas específicas. Isso é, são normalizados. É claro que cada área profissional tem o seu próprio desenho técnico, mas todos eles são feitos de acordo com normas técnicas específicas. Quer ver só?
Eis aí um desenho técnico de arquitetura. Este é um desenho técnico de marcenaria. E aí está um desenho técnico mecânico. Repare que em todos esses desenhos, as representações foram feitas por meio de traços, símbolos, números e indicações escritas, tudo de acordo com normas técnicas. E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que o desenho é uma das maneiras de representar ideias. Viu que o desenho sempre esteve presente nas atividades humanas e que suas técnicas foram se aprimorando com o passar do tempo. Viu também as diferenças entre desenho artístico e desenho técnico e ficou sabendo que o desenho técnico precisa obedecer às normas técnicas. Você ainda ficou por dentro das etapas do processo de elaboração de um desenho técnico e verificou que para ler e interpretar um desenho técnico, o profissional da mecânica precisa conhecer normas técnicas e ter noções de geometria descritiva.